Todos. Neste quarto e último vídeo da nossa série Epistemologia e Revelação, concluiremos nossa jornada explorando a intersecção entre o conhecimento humano e a revelação divina. Até agora vimos como a Escritura Sagrada serve como a base fundamental para todo o nosso entendimento sobre Deus, o mundo e a nossa própria existência. Analisamos como a epistemologia cristã, fundamentada na Bíblia, se diferencia de outras abordagens filosóficas e como o princípio de Westminster, embora valioso, precisa ser continuamente revisitado à luz da suficiência da revelação bíblica. Neste vídeo, aprofundaremos a questão da distinção entre a verdadeira revelação de Deus e os potenciais enganos demoníacos ou psicológicos, tema que suscita muitas discussões dentro da teologia cristã. Veremos como o crente pode, de maneira responsável e teologicamente sólida, discernir o que é autenticamente revelado por Deus e o que pode ser fruto de ilusões ou erros. Para isso, analisaremos a necessidade de manter as Escrituras como o critério final de toda a verdade, reconhecendo suas implicações práticas para a fé cristã no mundo contemporâneo. Assim concluímos com uma chamada à vigilância teológica. Devemos sempre testar todo conhecimento à luz das Escrituras, mantendo um equilíbrio saudável entre a confiança na revelação divina e o reconhecimento de nossa própria finitude. Que possamos, com humildade e discernimento, trilhar o caminho da verdade, sempre guiados pela luz da Palavra de Deus. No quarto vídeo da série Epistemologia e Revelação, vamos iniciar nossa discussão com uma teoria que muitos protestantes evangélicos, inclusive influenciados por Gordon Clark, defendem. A de que a Bíblia é o fundamento supremo de todo conhecimento necessário para a fé e a vida cristã. Essa visão sustenta que a Escritura contém tudo o que é necessário para o entendimento e a prática da fé, colocando-a como a única fonte capaz de fornecer a certeza e a direção que a razão e outras fontes humanas não conseguem. Vamos examinar a profundidade dessa teoria, sua influência no pensamento cristão e as implicações para a nossa visão epistemológica. A teoria em questão defende que a Bíblia não é apenas um guia moral ou espiritual, mas também um fundamento epistemológico que supera qualquer outra base de conhecimento humano. Ela sugere que toda a verdade necessária para a vida cristã está contida na Escritura, e que o conhecimento derivado da revelação bíblica é suficiente para direcionar a fé e a prática cristã. Essa ideia é profundamente enraizada no pensamento reformado, influenciando muitos teólogos protestantes ao longo dos séculos. Este é um ponto crucial, porque ele nos leva a uma questão central: a suficiência das Escrituras. Isso significa que, para entender e viver a fé cristã, não é necessário buscar fontes externas de conhecimento, como a filosofia secular ou a ciência, quando se trata dos princípios fundamentais da fé. Todos os aspectos essenciais da teologia, ética e vida espiritual podem ser encontrados na revelação especial de Deus, sem a necessidade de complementos externos. Vamos então explorar o impacto e a validade dessa teoria ao longo de nossa discussão.
A teoria que discutiremos agora é o que podemos chamar de princípio de Westminster, nome inspirado pela Confissão de Fé de Westminster, que expressa essa ideia com precisão notável. Segundo essa confissão, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Esse princípio afirma que a Bíblia é suficiente em todos os aspectos relacionados à salvação, fé e vida cristã, sendo desnecessário adicionar novas revelações ou tradições humanas ao que já foi dado nas Escrituras. Bem, o princípio de Westminster destaca 2 pontos importantes. Primeiro, tudo o que é necessário para glorificar a Deus e viver a fé cristã está na Bíblia, seja de maneira direta ou deduzida, logicamente a partir dela. Segundo, não há necessidade de complementos vindos de novas revelações ou de tradições exteriores. Isso reafirma a suficiência das Escrituras como fundamento epistemológico essencial para a teologia e a prática cristã. Vamos então aprofundar essa visão e discutir as suas implicações para a epistemologia cristã e para a nossa compreensão da revelação divina. O princípio de Westminster apresenta diferenças notáveis em relação à abordagem epistemológica de Gordon Clark. Primeiramente, enquanto Clark busca deduzir todo o conhecimento a partir de um único axioma central, o princípio de Westminster estabelece que as deduções devem ser feitas a partir de todas as proposições contidas nas Escrituras. Esse conjunto amplo de proposições abrange todo o conselho de Deus, em vez de partir de uma única base lógica. Em segundo lugar, Clark defende que todo conhecimento, religioso ou não, pode ser derivado desse único axioma, enquanto o princípio de Westminster limita suas reivindicações ao conhecimento religioso e à vida cristã, focando apenas nas áreas necessárias para a fé e a prática. Desculpe. Por fim, enquanto a visão de Clark pode ser organizada como uma axiomatização completa da doutrina cristã, o princípio de Westminster é geralmente apresentado como um princípio elevado de autoridade, sem usar a linguagem de axiomatização ou sistematização. Ele trata a Bíblia como o padrão supremo e objetivo para julgar todas as questões religiosas, sem aceitar outras fontes de autoridade, seja novas revelações ou tradições humanas. Essas distinções são importantes porque ajudam a entender como o princípio de Westminster oferece uma perspectiva de autoridade mais específica para questões religiosas e teológicas, ao mesmo tempo em que sustenta a supremacia das Escrituras. Tanto o princípio de Westminster quanto a abordagem de Clark compartilham várias características fundamentais. Primeiramente, ambos buscam deduzir um corpo significativo de conhecimento, suficiente para atender às necessidades da fé e da vida cristãs, a partir de um conjunto fixo de proposições. Assim, tanto Clark quanto o princípio de Westminster afirmam que as Escrituras fornecem as bases para esse conhecimento essencial. Em segundo lugar, ambos rejeitam de forma absoluta a possibilidade de obter esse conhecimento ou qualquer conhecimento adicional dentro dessa área, através de outros métodos de dedução,
Isso significa que, para ambos, o conhecimento proveniente das Escrituras é exclusivo e insubstituível no que diz respeito à fé cristã. Por fim, ambos se propõem a ligar esse conhecimento ao conceito de revelação. No caso de Clarke, ele tenta derivar todo o conhecimento de um axioma revelado. Já o princípio de Westminster baseia-se na totalidade das proposições bíblicas como revelação divina. No entanto, o sucesso da tentativa de Clarke é questionável, o que levanta a questão de como o princípio de Westminster se comporta em comparação. Apesar de reconhecer que um conjunto significativo de proposições é claramente estabelecido nas Escrituras ou pode ser deduzido delas, não se deve presumir que a Bíblia forneça deduções para todas as doutrinas que aprendemos ao longo da vida sem uma investigação criteriosa. Assim como no caso do axioma, é necessário verificar quais deduções podem, de fato, ser feitas a partir das Escrituras. O princípio de Westminster, por sua natureza, é bastante rigoroso. E se os teólogos o seguissem estritamente, muitos de seus tratados seriam consideravelmente mais curtos. Aliás, se os próprios autores da Confissão de Westminster tivessem seguido esse princípio de forma integral, essa confissão teria sido significativamente menor do que é. Na prática, parece impossível deduzir o que é necessário para a fé e a vida cristã apenas da forma que o princípio de Westminster permite. Por essa razão, é plausível que exista uma fonte de conhecimento teológico além daquilo que o princípio de Westminster reconhece. Embora se possa citar diversos exemplos para comprovar essa necessidade, um caso importante e que se destaca na própria Confissão de Westminster deve entrar em discussão para ilustrar essa questão. Na Confissão de Westminster, encontramos a seguinte afirmação: sob o nome da Sagrada Escritura, ou a Palavra de Deus escrita, agora estão contidos todos os livros do Antigo e do Novo Testamento. Que são estes? E ela cita, né? A Confissão, então, lista nominalmente os 66 livros da Bíblia e continua afirmando: tudo que é dado por inspiração de Deus para ser a regra da fé e da vida. Essa seção deixa claro que a Confissão de Westminster atribui à totalidade das Escrituras Sagradas a posição de autoridade máxima e regra infalível para a fé e para a vida do cristão. Ao listar os livros inspirados, a Confissão também delimita o cânon da Bíblia, destacando o que é esse conjunto específico de escritos que constitui a revelação divina e, portanto, a base fundamental de todo conhecimento teológico e moral. É preciso levantar uma crítica em relação à forma como a Confissão de Westminster justifica a lista dos 66 livros canônicos da Bíblia. As referências bíblicas fornecidas pela Confissão, como Lucas 16, 29 e 31, Efésios 2, 20, Apocalipse 22, 18 a 19 e 2 Timóteo 3, 16, não especificam diretamente os livros que devem compor o cânon das Escrituras. Embora essas passagens façam referência às Escrituras, aos profetas, aos apóstolos e à revelação de Deus, nenhuma delas delimita os livros específicos do Antigo e Novo Testamento. A nossa crítica está no fato de que, mesmo com a construção mais caritativa dessas passagens, não há uma base explícita para deduzir a lista dos 66 livros a partir desses textos bíblicos.
A dedução feita pelos teólogos de Westminster de que esses versículos justificam a lista canônica completa não é convincente. A noção de que tal conclusão pode ser tirada por consequências boa e necessária, como expressa na confissão, é questionada, pois essas passagens não fornecem suporte suficiente para essa reivindicação. A questão da canonicidade dos livros bíblicos é uma discussão teológica e histórica de grande importância, especialmente no que se refere à formação do cânon das Escrituras. Embora a Confissão de Westminster apresente a lista dos 66 livros como sendo canônicos e parte da Palavra de Deus escrita, não há passagens bíblicas que diretamente estabeleçam essa lista. A ausência de textos específicos que confirmem a canonicidade dos livros, como Marcos, Mateus ou Hebreus, levanta questionamentos sobre como essa seleção foi feita e em que fundamentos ela está baseada. Ao longo da história, a canonicidade dos livros bíblicos foi sustentada, em grande parte, pela tradição cristã e por testemunhos dos pais da Igreja, como Papias, Justino Mártir e Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes e Eusébio. Esses teólogos e historiadores antigos, ao discutirem a autoria e a fonte de inspiração dos livros, contribuíram para o reconhecimento e a aceitação de certas obras como divinamente inspiradas e, portanto, parte da Escritura Sagrada. Contudo, essa aceitação foi baseada principalmente em argumentos históricos e tradicionais, não em afirmações bíblicas ou explícitas. A ausência de versículos que estabeleçam diretamente a canonicidade implica que a Igreja primitiva precisou utilizar outros critérios para definir quais livros deveriam ser incluídos no cânon. Esses critérios podem ter incluído a autoria apostólica, a concordância doutrinária com o restante das Escrituras e a ampla aceitação nas comunidades cristãs. No entanto, como não há base bíblica explícita para a seleção dos livros, isso levanta o desafio de justificar apenas pelas Escrituras o motivo pelo qual determinado livro é considerado parte da revelação divina. Portanto, a canonicidade dos livros bíblicos, embora aceita e firmemente estabelecida ao longo dos séculos, não encontra respaldo direto nas Escrituras. A formulação dessa lista foi o resultado de um processo histórico-teológico que envolveu a tradição da Igreja e o consenso teológico, mas que não pode ser deduzido apenas com base em consequências boas e necessárias das Escrituras, como sugere o princípio de Westminster. Nesta reflexão, é importante distinguir dois pontos centrais acerca da canonicidade dos livros bíblicos e o princípio de Westminster. O primeiro ponto é que a lista de livros bíblicos proposta pela Confissão de Westminster pode ser justificada e aceita, mas isso não implica que ela esteja consistentemente alinhada com o próprio princípio de Westminster. O princípio afirma que tudo o que é necessário para a fé e a vida cristã deve ser explicitamente encontrado nas Escrituras ou deduzido de maneira clara a partir delas. Contudo, não existe uma passagem ou conjunto de passagens bíblicas que forneçam diretamente a lista completa dos 66 livros canônicos. Portanto, quem adere ao princípio de Westminster de forma estrita
enfrenta a incoerência de não poder justificar biblicamente a lista canônica da maneira exigida pelo próprio princípio. O segundo ponto aborda a questão da circularidade nos argumentos para justificar a canonicidade dos livros. Alguns podem sugerir que utilizar declarações de um livro para provar a sua própria autoridade seria circular e, portanto, epistemologicamente inválido. No entanto, o autor não estamos afirmando que essa circularidade seja o principal problema. Mesmo que aceitássemos que esse tipo de argumentação circular, isso não resolveria a questão central: a incapacidade de deduzir a lista dos livros canônicos exclusivamente a partir das Escrituras, de forma que seja válida e consistente com o princípio de Westminster. Esses dois pontos demonstram que há uma desconexão entre a forma como o cânon foi historicamente estabelecido e a rigidez teórica do princípio de Westminster, sugerindo que, para manter uma coerência teológica, pode ser necessário reavaliar ou ajustar o princípio, ou então reconhecer que a lista canônica se baseia em fundamentos que vão além das Escrituras. A tensão entre o princípio de Westminster e a lista canônica de livros bíblicos levanta questões cruciais sobre a fundamentação da autoridade teológica. É preciso se expressar uma confiança maior na lista de livros canônicos estabelecida pela Confissão de Westminster do que no próprio princípio que afirma que todas as coisas necessárias à fé e à vida cristã devem estar claramente expressas ou deduzidas a partir da Escritura. Dada a dificuldade em sustentar ambos simultaneamente, sem incorrer em incoerências, é preciso inclinar-se pela rejeição do princípio, preservando a confiança na lista canônica. Isso nos leva a refletir sobre a importância da canonicidade no contexto da fé reformada. O princípio de Westminster coloca uma ênfase fundamental nas Escrituras como a única fonte de autoridade para a salvação e a prática cristã, rejeitando qualquer adição externa, até mesmo revelações posteriores do Espírito Santo. No entanto, a questão de quais livros compõem essa Escritura se torna central. Se a Escritura é o alicerce absoluto de nossa fé e prática, identificar os livros corretos do cânon é de extrema importância. Uma mudança no entendimento sobre a canonicidade dos livros poderia afetar drasticamente a fé e a prática cristã. Como no exemplo hipotético de incluir Tobias e 2 Macabeus em detrimento de Romanos ou Isaías. Assim, a discussão expõe um dilema para aqueles que adotam o princípio de Westminster. Como conciliar a rigidez do princípio com a realidade de que a própria lista canônica, essencial para a fé, não é claramente estabelecida pelas Escrituras? Esse questionamento reforça a necessidade de uma abordagem mais cuidadosa ao lidar com o cânon, reconhecendo que a tradição histórica da Igreja desempenhou um papel vital na formação da lista que hoje é amplamente aceita. A preservação da autoridade bíblica, portanto, requer um equilíbrio entre os princípios teológicos e a realidade histórica da formação do cânon. A determinação da lista canônica de livros bíblicos torna-se uma questão central e inegociável dentro do escopo do princípio de Westminster. Se aceitamos esse princípio como uma base válida e a especificação de quais livros compõem as Escrituras é absolutamente fundamental. Não se trata apenas de uma questão de preferência teológica, é uma questão de integridade epistemológica.
Nenhum teólogo que se baseia nesse princípio pode avançar em suas argumentações e práticas sem antes abordar de forma conclusiva o cânon bíblico, a confiabilidade dos textos que estão sendo usados e a precisão das traduções em circulação. A legitimidade do conteúdo bíblico e sua interpretação dependem, em última análise, da certeza sobre quais textos são considerados autoritativos. Portanto, a clarificação dessas questões não é meramente acadêmica, mas essencial para a formação de uma fé robusta e bem fundamentada. O desafio enfrentado pelos defensores do princípio de Westminster é garantir que a Bíblia que utilizam não seja apenas uma versão, mas a versão autêntica e não adulterada. Essa preocupação ressalta a necessidade de uma investigação profunda e crítica, evitando uma aceitação superficial da canonicidade. O caminho que os teólogos escolhem trilhar nessa jornada de descoberta da verdade bíblica deve ser rigoroso e honesto, levando em conta não apenas os textos em questão, mas também as tradições que os sustentam. Sem essa base sólida, qualquer dedução ou afirmação feita a partir das Escrituras pode ser questionada quanto à sua validade. Assim, a busca pela lista canônica correta é não apenas uma questão teológica, mas uma questão de integridade intelectual e espiritual, que deve ser enfrentada com a seriedade que merece. O princípio de Westminster estabelece um padrão singular para a formulação de respostas a questões que afetam nossa fé. Todas as proposições devem ser deduzidas diretamente das Escrituras. Essa abordagem exige que a Confissão de Westminster, ao tratar de perguntas fundamentais, não apenas afirme a autoridade das Escrituras, mas também apresente deduções que fundamentem suas declarações. No entanto, a realidade é que a Bíblia, em sua totalidade, não contém as afirmações explícitas e as deduções necessárias para justificar completamente a canonicidade de todos os livros que compõem a lista. Esse paradoxo coloca o princípio de Westminster em uma posição difícil. Ao considerar a canonicidade como uma questão vital, ele simultaneamente a torna irrespondível, uma vez que a própria Escritura não oferece as declarações exigidas. Assim, a tentativa de deduzir a autoridade dos livros canônicos a partir do que está escrito se torna uma tarefa complexa, muitas vezes frustrante, pois os textos não fornecem uma base clara para tal dedução. A implicação dessa limitação é significativa. Ao enfatizar a necessidade de deduções claras a partir das Escrituras, o princípio de Westminster acaba por criar um vazio na fundamentação da canonicidade, tornando-se um desafio para aqueles que buscam um entendimento mais profundo e coerente da fé cristã. Essa lacuna demanda uma reflexão crítica sobre a adequação do princípio em sua aplicação prática, especialmente no que diz respeito à construção de um sistema teológico que reconheça e utilize a totalidade da revelação divina. A ausência de uma base dedutiva sólida leva à necessidade de considerar fontes e abordagens alternativas que possam auxiliar na compreensão e na validação das Escrituras como a palavra de Deus. Para um homem que deseja manter a sua vida cristã, a adesão ao princípio de Westminster apresenta um dilema significativo. Ele se depara com duas opções. Pode optar por rejeitar esse princípio de forma clara e, assim, buscar fundamentar sua epistemologia em bases alternativas, ou pode continuar a aceitá-la enquanto faz concessões discretas em áreas críticas da fé.
Essa segunda opção muitas vezes leva a um estado de incoerência, onde as exceções não são meramente periféricas, mas atingem diretamente os fundamentos da própria crença. Essa abordagem pragmática pode ser comum, mas não é isenta de consequências. Muitas pessoas podem viver suas vidas de fé sem questionar a validade desse princípio, mas eventualmente a inconsistência se torna aparente, mesmo para aqueles que possuem uma compreensão mais básica da teologia. Ao escolher seguir o princípio de Westminster, mesmo com as exceções, o crente se vê pressionado a confrontar uma conclusão desconcertante: a dificuldade em manter a integridade do sistema teológico que ele aceita. Esse conflito entre a adesão ao princípio e a necessidade de ajustar suas exigências a experiências e realidades vividas pode gerar um estado de confusão e descontentamento espiritual. O desafio reside em como equilibrar a rigorosidade das proposições teológicas com a necessidade de um entendimento mais amplo e flexível da fé, que leve em conta a complexidade da experiência cristã. Assim, é essencial que os crentes reflitam criticamente sobre as bases de suas convicções e a forma como elas se manifestam em suas vidas, buscando um caminho que harmonize a fidelidade à Escritura com uma abordagem prática e realista à vivência da fé. A fé de um crente, ao se basear na Escritura, muitas vezes se transforma em um exercício de confiança em juízos humanos, ao invés de uma experiência direta da Palavra de Deus. Quando o indivíduo se volta para a Bíblia, guiado por figuras históricas como Eusébio, Tertuliano ou até mesmo acadêmicos contemporâneos, ele corre o risco de se deparar com um paradoxo. Apesar de ter acessado um texto considerado sagrado, a verdadeira confirmação de sua autenticidade e autoridade pode parecer distante, deixando-o com um entendimento que, em última análise, se apoia em testemunhos humanos. Bom, essa dependência da opinião de outros se torna ainda mais evidente quando se considera o princípio de Westminster. Embora esse princípio afirme proporcionar um padrão elevado de autoridade religiosa, seu efeito prático pode ser o oposto. Ao exigir que a canonicidade da Escritura seja validada por meio de deduções que não se encontram expressas diretamente na Bíblia, ele pode levar a uma forma de ceticismo sobre a autenticidade da própria Palavra de Deus. A busca por uma base sólida e objetiva acaba resultando em um reconhecimento de que a fé do crente é, em essência, uma crença em interpretações humanas. Dessa forma, a estrutura teológica prometida pelo princípio de Westminster, que deveria oferecer uma fundação sólida e inflexível, paradoxalmente resulta em um panorama onde a revelação de Deus se torna um conceito nebuloso e, em muitos aspectos, ineficaz. A consequência disso é uma epistemologia cristã que se vê desprovida de uma conexão direta com a revelação divina, fazendo com que a crença se torne um ato de fé em opiniões humanas e, por conseguinte, subestimando a verdadeira autoridade da Palavra de Deus. Essa dinâmica ressalta a importância de não apenas aceitar a tradição ou as interpretações, mas de buscar uma experiência viva da fé que transcenda
a dependência de fontes externas. A busca por uma compreensão mais profunda da revelação divina na teologia cristã exige uma reavaliação dos princípios epistemológicos que muitas vezes guiam o pensamento cristão. A insatisfação com estruturas que, desde o início, precisam ser evitadas ou contornadas para sustentar a fé, levanta questões fundamentais sobre como a revelação de Deus é tratada em termos teológicos. A ideia de que Deus se silencia nas questões fundamentais, mas começa a se manifestar nos aspectos secundários da fé, não parece ser coerente com a plena revelação da Escritura. O desafio, então, é promover uma inversão do impacto de tais princípios teológicos que obscurecem a função prática da revelação. A revelação precisa ser reintroduzida no pensamento cristão como um conceito ativo e operante, que não apenas molda a doutrina, mas também informa a experiência real e cotidiana do crente. Esse conhecimento de Deus deve ser algo acessível no presente, proporcionando uma base segura sobre a qual se constrói todo o edifício da fé. A reintegração de um conceito de revelação que esteja em sintonia com a aquisição de conhecimento divino nos dias de hoje é crucial. Essa revelação não pode ser limitada a uma formulação teórica ou confinada às deduções humanas. Ao contrário, deve ser uma realidade viva e contínua, uma fonte ininterrupta de sabedoria e verdade que guia a Igreja em sua caminhada de fé. Portanto, o desafio para teólogos e filósofos cristãos é recuperar a centralidade da revelação como um fundamento ativo, através do qual Deus comunica seu conselho e vontade, desde o alicerce até o telhado da estrutura da fé. A questão da revelação de Deus no contexto da vida cristã prática apresenta um desafio profundo. Como podemos afirmar que Deus continua a falar com o crente hoje, assim como falou com os santos do passado? O exemplo do missionário que afirma ter sido chamado por Deus para servir em uma determinada região, como o Peru, levanta questões sobre a natureza e a forma da revelação divina nos tempos modernos. Se aceitarmos que Deus verdadeiramente revelou esse chamado ao missionário, então temos que admitir que a revelação divina vai além do texto escrito das Escrituras. A Bíblia, embora seja a palavra de Deus completa e suficiente para a salvação e para toda boa obra, não contém cada detalhe específico de como Deus guia seus servos em suas vocações particulares. Nesse sentido, o chamado individual, como o do missionário, parece ser uma revelação que não pode ser diretamente deduzida das Escrituras. Contudo, o fato de que essa orientação tenha impactado tão profundamente a vida desse missionário e a direção de seu ministério, sugere que essa palavra de Deus foi de fato significativa e real. Então, como Deus revela essa orientação particular que não está expressamente escrita nas páginas da Bíblia? Essa pergunta nos leva a considerar a operação do Espírito Santo, que aplica as Escrituras ao coração e à mente dos crentes, guiando-os em suas decisões e chamadas. Pode-se argumentar que Deus fala por meio de uma aplicação específica de princípios bíblicos, da oração e do discernimento espiritual, levando o crente a reconhecer sua vontade em momentos decisivos da vida. No entanto, a dificuldade se intensifica quando tratamos de questões como a canonicidade dos livros bíblicos ou a autenticidade dos textos. Será que Deus fala diretamente sobre esses temas?
Pode a resposta ser encontrada no testemunho da Igreja ou nos estudos acadêmicos? Embora o testemunho histórico da Igreja e o trabalho dos estudiosos sejam importantes, há uma distinção clara entre a palavra de Deus e a palavra do homem. Assim, é crucial entender que a revelação de Deus sobre o cânon e o texto da Escritura não se dá pela autoridade humana, mas sim pelo reconhecimento da Igreja, guiada pelo Espírito Santo, do que já é a palavra de Deus. Portanto, seja na orientação individual do crente, como no caso do missionário, ou na compreensão da canonicidade e da autoridade das Escrituras, o desafio reside em discernir como Deus continua a se revelar. Essa revelação não é contraditória com a Escritura, mas pode ocorrer de maneira particular, sempre em conformidade com os princípios eternos já estabelecidos na Palavra de Deus. É inegável que o temor de errar ao discernir a revelação de Deus é real. A preocupação de que, ao admitir a possibilidade de uma revelação além do texto estrito da Escritura, podemos confundir o que realmente é a palavra de Deus, é válida. No entanto, devemos reconhecer que a falibilidade humana já é uma constante em nossa vida de fé. Nossos sentidos, responsáveis por captar as verdades da Escritura, são falíveis. E não só eles, nossa mente, que interpreta e compreende essas verdades, também está sujeita ao erro. Aqueles que se apegam rigidamente ao princípio de Westminster acreditam que esse princípio assegura uma proteção infalível contra o erro na compreensão da revelação divina. Porém, tal infalibilidade na prática nunca foi uma realidade. Mesmo com o princípio de Westminster, erros interpretativos e mal entendidos acerca da palavra de Deus sempre existiram. Isso porque a percepção e a compreensão humanas, ainda que guiadas pela Escritura, são, em última instância, limitadas e sujeitas a falhas. Portanto, o risco de erro ao discernir a revelação de Deus não deve ser visto como um obstáculo intransponível, mas sim como uma parte intrínseca da caminhada cristã. Seja ao interpretar as Escrituras, seja ao discernir uma revelação individual, devemos estar cientes de nossas limitações. A infalibilidade que muitos temem perder ao admitir a possibilidade de revelações particulares nunca foi uma posse humana. A verdadeira infalibilidade pertence a Deus, enquanto nossa tarefa é buscar, com humildade e discernimento, compreender o que Ele nos revela. Ao se considerar a possibilidade de uma revelação que não esteja explicitamente nas Escrituras, surge uma questão fundamental: como distingui-la do engano demoníaco ou de um capricho psicológico? A mente humana, por causa de sua natureza decaída, está sujeita a erros e influências enganosas. Em meio a essa fragilidade, a única maneira segura de diferenciar o que é genuinamente de Deus do que é fruto de ilusões ou enganos é utilizar a própria revelação bíblica como critério absoluto. A Bíblia deve ser o filtro por meio do qual qualquer suposta revelação é analisada e julgada. Deus nos deu a Escritura justamente para ser o padrão seguro e infalível para nossas crenças e práticas. Ela não só nos instrui em todas as coisas necessárias para a vida e piedade,
2 Pedro 1,3, mas também nos equipa para discernir a verdade do erro, Hebreus 4,12. Ao nos afastarmos dela, como a medida pela qual avaliamos qualquer revelação externa, corremos o risco de sucumbir às inclinações do nosso próprio coração enganoso. Jeremias 17,9. Ou às astúcias do inimigo. 2 Coríntios 11,14. Portanto, a resposta para essa questão deve ser clara. Qualquer coisa que pretenda ser revelação de Deus, mas que contradiga a Escritura, deve ser imediatamente rejeitada. A Bíblia não só nos fornece conteúdo da revelação divina, mas também nos protege contra as armadilhas da subjetividade humana e dos enganos espirituais. Ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmos 119, 105. E sem ela, estamos à mercê das trevas do engano. Em resumo, embora seja possível que Deus possa se comunicar de formas não escritas, essas formas nunca podem contradizer o que Ele já revelou nas Escrituras. E é exatamente através dessa revelação bíblica que qualquer outra suposta revelação deve ser testada, examinada e, se necessário, rejeitada. Com este último vídeo, encerramos nossa série destacando a importância crucial da Bíblia como a âncora da epistemologia cristã. Ao longo dos episódios, vimos que o conhecimento de Deus, tanto em sua natureza quanto em sua revelação, só pode ser adequadamente compreendido e aplicado quando mantemos a Escritura no centro de nossas reflexões e decisões. O perigo de nos desviarmos dessa ancoragem sólida, como vimos, é sucumbir às falácias da subjetividade humana ou aos enganos espirituais. O grande desafio da epistemologia cristã é manter-se fiel à revelação de Deus, enquanto reconhecemos as limitações e falibilidades do intelecto humano. O estudo da revelação não é apenas uma busca intelectual, mas uma jornada de fé, que envolve nossa submissão à autoridade da Palavra de Deus e nossa dependência do Espírito Santo para a correta interpretação dessa verdade. Bem, vamos ficando por aqui. Deixe seu like, curta, comenta, compartilhe com outras pessoas. E obrigado pela atenção e por assistir o vídeo até aqui. Bem, até o nosso próximo encontro.